Ai. Ai. E aí, minhas amigas e meus amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato para vocês. Então, manda aí! Antes de começar o nosso relato, eu quero mandar um abraço para minha querida amiga Margarete Neri. Esse grande mega abraço vai especialmente para você. E o nome do relato de hoje é O Lobisomem Queria Devorar o Meu Filho. Esse relato terá o nome fictício do personagem, que será a Neide. A Neide, ela diz que num certo dia de sua vida, ela acabou conhecendo um homem responsável, maduro e muito educado, por quem logo ela se apaixonou. Então, após se conhecerem e engatar rapidamente o namoro, os dois decidiram morar juntos em um apartamento. E esse apartamento, ele era no mesmo bairro em que ela morava com os seus pais. Sendo assim, em clima de muito amor, o tempo passou e logo nasceu o primeiro filho. E o casal ele estava cada vez mais feliz. Só que tinha um pequeno probleminha. Na maioria das vezes, a Neide ela ficava sozinha em seu apartamento, junto com o seu filhinho e com a sua babá. Porque o trabalho do marido dela, ele exigia que ele estivesse sempre em viagens de negócios. Por isso, era raro o casal viver juntos o tempo todo. Então, em uma bela noite, quando a Neide estava amamentando o seu filhinho e o relógio marcava exatamente 23 horas, tudo estava quieto e na rua um grande silêncio. Até que a Neide ela começou a escutar barulhos de muitos cachorros. Uns uivando e outros latindo. E o mais engraçado é que o barulho dos uivos e dos latidos dos cachorros, eles começaram bem de longe. Só que rapidamente aquela barulheira, ela vinha se aproximando cada vez mais perto do apartamento dela. Era como se tivesse alguém andando na rua e atiçando ou provocando aqueles cachorros de rua e das casas vizinhas. A Neide, ela diz que os cachorros, principalmente os de rua, eles estavam malucos de tanto latir. Eles estavam latindo feito doidos. Até que em um determinado momento, todos pararam de latir ao mesmo tempo. Fez-se um silêncio mortal e logo em seguida ela começou a escutar barulhos como se fosse de garras arranhando o cimento. E ela achou aquilo muito estranho. Hein? Que é isso, hein, minhas amigas e meus amigos medrosos? Bota estranho nisso, né? Primeiro, uma latição e muitos uivos que vêm se aproximando. Depois, os cachorros eles param de latir ao mesmo tempo e reina um silêncio absoluto. E por fim, e do nada, esse barulho esquisito de garras arranhando o cimento bem embaixo ali do bloco onde ela morava. A Neide, ela diz que na cabeça dela, ela tentava achar alguma resposta plausível e racional. Deveria ser algum gato tentando subir pelas paredes. Ela ainda conta que seu apartamento ele era no 3º andar. Nisso ela colocou o filho dela na cama e logo correu para a janela da sala, para ver se era algum gato que estava precisando de ajuda. E quando chegou, ela se debruçou e ficou ali olhando para baixo. Olhou para um lado, olhou para o outro e nada. E nisso ela desistiu de procurar. Então ela voltou para o quarto e continuou a amamentar o seu bebê. Até que ela acabou cochilando e caiu no sono. Amanheceu e já então no outro dia foi tudo normal. E correu tudo bem, aquela rotina diária. Quando anoiteceu e a babá foi para o quarto dela, a Neide ela ficou em seu quarto, assistindo TV com o seu bebê. E foi aí que novamente começaram aqueles latidos e uivos dos cachorros de rua e dos cachorros da vizinhança. Novamente,
Os latidos eles começavam de longe e vinham se aproximando cada vez mais para próximo do bloco onde a Neide morava. Aí ela desligou a TV e ficou ali bem quietinha, prestando muita atenção. E de novo, e de repente, todos os cachorros eles pararam de latir. Silêncio total. E logo em seguida, aqueles estranhos barulhos de garras arranhando o cimento. Mais uma vez, ela correu para a janela para ver o que era aquilo. E não tinha nada. Ela não conseguiu ver nada. Então, muito preocupada, ela voltou para o seu quarto e logo tratou de se deitar junto com seu bebê. E aí, minhas amigas e meus amigos medrosos, vocês pensam que terminou? Terminou é nada! Logo que a Neide se deitou, aquele estranho barulho de garras, ele começou novamente. E a Neide ela ficou ali, imóvel e grudada no seu filhinho, tremendo de muito medo. Sabe aquele medo que te gela a sua espinha de cima embaixo? Era isso que ela estava sentindo naquele momento. Ela sentiu uma sensação desagradável, uma coisa muito ruim no ambiente. E o pior, isso se repetiu pelo menos umas 4 vezes durante aquela semana. Sempre do mesmo jeito. E a Neide ela continuava a não saber o que era aquilo. Então ela nem foi mais para a janela. Porque além de ela não saber o que era aquilo, aquela situação ela ficou assustadora demais. E ela começou a ficar aterrorizada e com um medo descomunal. Sendo assim, depois de tudo isso, após uma semana desses acontecimentos, a Neide e a babá elas estavam conversando na sala. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde, quando elas escutaram a campainha da porta. E a babá, achando aquilo muito estranho, pois o porteiro ele não havia interfonado no apartamento, mesmo assim ela foi e abriu a porta. E quando a babá ela abriu aquela porta, estava parado ali na frente dela um velho pra lá de esquisito, de roupa branca, barba branca, cabelo branco e comprido. Esse velho, ele era bem cabeludo, as sobrancelhas eram bem cerradas e grossas, os dentes muito amarelos e puxados para frente. As unhas dele eram compridas e sujas, eram umas unhas pretas. A Neide ela não sabe dizer se era barro preto que tinha embaixo das unhas ou qualquer outro tipo de sujeira. E esse velho, ele exalava um cheiro de um fedor muito forte. Ele fedia muito. Era um cheiro muito nauseante e enjoativo. E ele tinha os olhos bem grandes e pretos. Tinha umas orelhas enormes. E as orelhas, além de pontudas, elas eram bem cabeludas também. E assim que a babá abriu a porta, esse velho estranho ele foi logo entrando. E não deu tempo nem de falar nada, aquele velho sinistro ele já havia entrado no apartamento. Aquele velho estranho e com um olhar hipnotizante, ele já foi perguntando se tinha mais alguém em casa. E a Neide ali, pega de surpresa e de calças justas naquele momento, ela acabou respondendo que tinha mais um bebê. A Neide e a babá não acreditavam no que estava acontecendo. Aquela situação, ela era surreal. E foi quando esse velho, ele olhou bem no fundo dos olhos da babá e disse que queria fazer uma reza nela. E disse mais, que ele fazia várias rezas, que ele veio de longe e que ele estava trabalhando. A Neide, ela disse que estava sem reação, que esse velho ele falava com elas, mas que ele não tirava os olhos dele do quarto onde o bebê dela estava. E ele continuou dizendo que ia fazer uma reza na babá, tipo benzer a pessoa, mas tinha que ser naquele quarto, justamente no quarto onde estava o bebê da Neide. A Neide diz que naquele momento esse velho ele deixou as duas sem reação, como se elas estivessem hipnotizadas, num transe total. Então os 3 foram para o quarto e quando chegaram lá ele perguntou: "Esse aí é seu filho?" E a Neide respondeu que sim. E aquele velho sinistro, ele ficou lá, olhando o menino dormindo. Então, a Neide meio que acordou daquele transe e perguntou exatamente o que ele queria. Ele insistiu que ia apenas fazer uma reza. E esse velho, sem perder tempo, ele iniciou aquela reza sobre a Neide e a babá. A Neide diz que esse velho, ele fedia muito. Era um cheiro desagradável, ninguém suportava aquilo. Não era um cheiro de suor comum. Era um fedor misturado de terra, de mato, de coisa estragada. Ela não sabe definir assim como é que era exatamente. As duas estavam em um longo transe, até que por Deus, num momento de lucidez, a Neide ela agradeceu esse velho e o levou até a porta de saída.
Tanto a Neide como a babá, elas não entendiam nada dessas rezas estranhas. Era uma língua esquisita e ele falava coisas sem sentido, do qual elas nunca tinham ouvido falar. E depois que esse velho saiu do apartamento, a ficha delas ela caiu. As duas ficaram chocadas por não terem a reação de pôr ele para fora assim que ele entrou. Elas ficaram como se estivessem dormentes, hipnotizadas, em transe mesmo, pois foi uma loucura deixar esse homem entrar lá e ir até o quarto. Nunca que alguém, em sua sã consciência, deixaria esse velho estranho entrar. E já recuperadas do susto, a Neide, mais do que depressa, ela pegou o seu bebê e, junto com a babá, desceram a portaria do prédio para questionar o porteiro e saber respostas sobre quem era aquele estranho velho vestido todo de branco e que subiu sem autorização e foi bater ali na porta do seu apartamento. Elas ficaram furiosas do porteiro ter autorizado aquele velho entrar sem ser anunciado no seu interfone. Mas, para surpresa delas, o porteiro ele disse que ninguém com aquelas características havia entrado ali, pois ele não deixou ninguém entrar. O porteiro ainda disse que ele estava lá o tempo todo, ele nem tinha ido ao banheiro, e se alguém tivesse passado por ele, com certeza ele teria visto. Ainda mais um velho vestido todo de branco e com aquelas características. E novamente, as duas elas ficaram chocadas, uma olhando para a cara da outra sem entender o que tinha acontecido. Enfim, depois de 3 meses, a Neide e seu marido, eles tiveram que entregar o seu apartamento, porque a parte financeira deles não estava indo muito bem. Então, em uma medida emergencial, a Neide, seu filho e seu marido, eles foram morar na casa dos pais dela, a fim de passar uma temporada por lá, até que a situação financeira voltasse ao normal. E prontamente o pai da Neide, ele cedeu o quarto da frente da casa para eles. E o casal e a criança, eles se ajeitaram por ali. O tempo passou e em um certo dia, neste mesmo ano, os pais da Neide, eles foram passar um final de semana numa chácara de amigos. E para entornar o caldo, nesse mesmo final de semana, o marido da Neide, ele também precisou viajar. Então, mais uma vez a Neide e seu filho ficaram sozinhos novamente. E detalhe, viu? Desta vez a babá não estava mais com eles. Sendo assim, já no sábado à noite, a Neide sozinha com seu filhinho, ela tratou de trancar bem todas as portas e janelas e ficou no seu quarto assistindo TV, até que num determinado momento ela acabou cochilando. Só que depois de um tempo, a Neide ela foi acordada bruscamente por um ronco. Na verdade parecia ser um rosnado bem alto. A luz do quarto estava acesa. Imediatamente ela olhou para o filhinho dela para ver se era ele que estava roncando. Então a Neide se abaixou e colocou o ouvido no rosto dele, para ter certeza se era ele mesmo, se era dele que vinha esse ronco. E para sua terrível surpresa, ela percebeu que não era do filho dela que vinha aquele ronco. Aí, já bem assustada, ela rapidamente olhou para a janela do seu quarto. Detalhe, que a janela ela era de ferro, uma veneziana de ferro que abre para os lados. Não tinha furinhos nessa janela e era uma chapa de ferro inteiriça. Então não tinha como ver de jeito nenhum do lado de fora sem abrir a tal veneziana. A Neide ela percebeu que o som daquele rosnado ele vinha ali do quintal de entrada do lado de fora da casa e bem ali na frente do seu quarto. Esse quarto era o quarto que ficava na frente da casa. E minhas amigas e meus amigos medrosos, chega mais aqui, cola aqui pertinho de mim. Vocês lembram daquele barulho das garras arranhando o cimento que a Neide ouvia no antigo apartamento? Pois agora ela estava ouvindo esse mesmo barulho de novo. O barulho de garras que antes arranhava o cimento, agora era um barulho de alguma coisa arranhando a parede do quarto dela, pelo lado de fora. E dessa vez, além do barulho de arranhar com as garras, ela podia ouvir claramente o rosnado do bichão, bem alto, pelo lado de fora, colado na parede do seu quarto. Nisso, a Neide foi se aproximando da janela, bem devagarinho, e com aquele horrível rosnado, o seu medo ele só ia crescendo. Ela sentiu como se aquela coisa, aquele bichão, soubesse que o filho dela dormia naquele quarto. E nesse momento assustador, a Neide ela se agachou e sentou encostado na parede de costas para a veneziana.
E embaixo da janela ela começou a chorar muito e a rezar uma Ave Maria. E então aquela coisa que estava do lado de fora e que deveria ser algo bem grande, forte e pesado, essa coisa saiu arrastando seus pés no chão com o barulho daquelas enormes garras. A Neide, ela diz que na casa dos pais delas, o muro ele é bem alto e o portão é totalmente fechado. Então não podia ser um gato e nem um cachorro que tivesse entrado no quintal da casa. Além disso, o barulho de garras ele era muito alto para ser de um bicho desse tamanho. Era algo bem pesado sim, um grande animal que fazia aquele imenso barulho conforme ele caminhava. E aquilo não conseguindo realizar o seu objetivo, acabou desistindo da criança e vagarosamente foi caminhando e se distanciando dali. Até que a Neide não escutou mais os barulhos das garras e os rosnados. Naquela noite, a Neide nem dormiu e não precisa falar, né, o porquê. Ela passou a noite toda apavorada e com os olhos bem abertos, rezando para aquela coisa não voltar nunca mais ali. A Neide termina o relato dizendo que já viu vários relatos de lobisomens na internet e que geralmente eles vão atrás de mulheres grávidas ou com bebês. E ela se pergunta, será que isso que visitou o apartamento dela e a casa dos seus pais seria realmente ao vivo e a cores um lobisomem? Ela tem quase a certeza que devia ser mesmo, pois atraído pelo cheiro do recém-nascido de noite, ele foi e ficou ali embaixo do prédio do apartamento dela. E depois, durante o dia, como um homem pessoalmente, para ter a certeza que tinha um bebê por lá. E em seguida, logo depois disso, aquele lobisomem ele não desistiu facilmente não, viu? E como a casa dos pais dela era próxima do seu apartamento, ele resolveu ir novamente atrás do filho dela. Eu, hein? Misericórdia, minhas amigas e meus amigos medrosos. Com certeza, o bichão das garras e aquele estranho velho eram a mesma criatura sim. E era de fato um verdadeiro, um baita de um lobisomem. Eu tenho certeza disso. Que bichão mais abusado, hein? Um relato assustador. E aí, gostaram do relato? Então não se esqueçam de dar aquele like, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo em suas redes sociais e divulgarem o canal RDR, ok? Se inscrevam no canal e se tiver um relato, mande para este e-mail que vai aparecer aqui, doutorromero@gmail.com. Muito obrigado de coração, aquele grande mega abraço para todos e até a próxima!